Determine a raiz da função do primeiro grau, cujo coeficiente angular é 3 e que corta o eixo das ordenadas no ponto y igual a menos 12. Então aqui eu coloquei duas representações, né, da forma geral que a gente expressa uma função de primeiro grau, tá bom? Então, ou você talvez tenha aprendido com ax mais b, ou com mx mais b. Mas ambas são representações, né, de função de primeiro grau. Nesse caso aqui, o nosso a é dito coeficiente angular, tá? Nesse caso, o nosso m é o coeficiente angular. O valor b, tá, a gente chama de coeficiente linear. Coeficiente linear. Então, se o exercício no seu enunciado já fala, né, que o coeficiente angular é 3, então significa que a nossa função, a nossa f de x, é do tipo 3x mais b. O 3 porque é o coeficiente angular que o exercício falou. Agora, qual é o valor de b? Né? O valor de b numa função de primeiro grau, tá, é o valor que intercepta o eixo y. E o enunciado também nos passou esse valor. Perceba que ele nos disse lá no finalzinho que ele corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, no ponto y igual a menos 12. Então significa que o nosso b é menos 12. Tá? E o nosso a, como já foi colocado, é 3. O coeficiente angular e o coeficiente linear. Então nós podemos montar a nossa equação completa, né, do primeiro grau. Então a f de x vai ser igual a 3x menos 12. Porém o exercício, né, não pede apenas para identificar os coeficientes. Ele pede para calcular a raiz da função. E para calcular a raiz da função, né, nós igualamos a função a zero. Então nós temos 3x menos 12 igual a zero. O que a gente vai fazer aqui? Vamos somar de ambos os lados 12 positivo. Então 3x menos 12 mais 12 igual a 0 mais 12. Podemos perceber que esses termos aqui são opostos, né? Então se cancelam. Ficamos então com 3x igual a 0 mais 12 dá 12. Para isolar o nosso x, que é a nossa raiz, vamos dividir ambos os lados por 3. Perceba que aqui nós conseguimos simplificar o 3 do numerador com o 3 do denominador e fica então apenas x. 12 dividido por 3 é 4, tá bom? Então aqui está a raiz da nossa função. Como solução, né, você pode colocar x pertence aos reais, tal que x igual a 4 é a solução, né, que o exercício pede, que nesse caso é a raiz da função cujos coeficientes angulares, o coeficiente angular, perdão, é 3 e o coeficiente linear menos 12. Tem como raiz x igual a 4. Com isso, então, finalizamos este exercício.